Boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos Boa noite, professor. começando. Boa noite. Estamos começando a nossa segunda atividade síncrona da turma do período noturno, da disciplina de Comércio Internacional, oferecida pelo curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Meu nome é Marcos Salles e estamos iniciando esse encontro, que também está sendo gravado, para aqueles que não tiverem oportunidade de participar presencialmente, ao vivo, de maneira síncrona, poder também acessar pelo Google Classroom de maneira assíncrona, quando tiverem a devida oportunidade. O objetivo dessa videoaula e desse encontro síncrono que estamos tendo hoje é poder começar a discussão referente ao tema central do bloco 1 do nosso curso de Comércio Internacional. O bloco 1, como vocês puderam ver no plano de ensino, vai tratar das instituições e regimes de Bretton Woods em seu conjunto, para depois, no segundo bimestre, que é o bimestre que inicia depois do ano novo, concentraremos em 2 blocos no segundo bimestre as discussões sobre o sistema multilateral de comércio da OMC e os regimes de comércio internacional que estão vigendo na contemporaneidade. Então, a gente tem bem dividido na nossa disciplina de comércio internacional os focos de discussão. No primeiro bimestre estão as instituições de Bretton Woods, todo o processo de construção do sistema econômico internacional e da arquitetura das instituições econômicas internacionais, para, num segundo momento, no segundo bimestre, discutir os sistemas de comércio internacional propriamente dito. Então, a aula de hoje vai servir para a gente apresentar o primeiro bloco de conteúdo do curso de Comércio Internacional. Não vamos entrar especificamente no conteúdo de cada uma das aulas, porque, como vocês viram no plano de ensino, cada uma das aulas vai ser oferecida a vocês de maneira assíncrona. A aula número 1 do bloco 1 já foi subida ao Google Classroom no início dessa semana, que trata do tema de Bretton Woods e a formação histórica do multilateralismo econômico. Vocês já receberam para vocês consultarem, junto com todo o material de leitura. Nós vamos comentar a respeito disso agora mais adiante, mas o objetivo é, com a aula de hoje, a gente conseguir fazer uma problematização do que são as reflexões que vão conduzir cada uma das abordagens que nós vamos fazer. Tanto quando a gente trabalha a aula número 1 sobre formação histórica do multilateralismo econômico, quanto na aula 2, quando tratarmos do FMI, quanto na aula 3, quando abordarmos o Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento, o Banco Mundial, e quando tratarmos a aula 4, com a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Ao longo de todas essas aulas, que são as aulas que vão compor o bloco 1 e que vão ser conduzidas ao longo desse primeiro bimestre, e vão ser encerradas antes do recesso de Natal, a grande discussão por trás, e ao longo dessas aulas, e ao longo do bloco 1, é a seguinte: quando nós estudamos o processo histórico do multilateralismo econômico, da formação histórica do multilateralismo econômico, a gente entende, e isso acho que vai ficar claro ao se aprofundar no tópico 1 da aula sobre formação histórica do multilateralismo econômico, está a discussão de enfrentar os desafios
apresentados durante o pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial, e como, de maneira conjunta, a comunidade internacional se alia e começa a negociar parâmetros comuns para a definição de uma saída multilateral para a grande crise que imperava nas relações internacionais do ponto de vista do sistema econômico internacional daquele momento. Qual é a relevância e a contemporaneidade disso hoje? A gente tentar transpor esse debate para o período que se vive atualmente. Hoje, esse ano, abriu um período que a gente não sabe o tempo de duração desse período que estamos vivendo hoje, que é o período de pandemia e de combate global à pandemia, a gente está percebendo, e vários analistas já estão identificando, e a realidade econômica e social já está demonstrando isso pelos feitos do cotidiano, que esse período de combate à pandemia também está gerando uma série de repercussões extremamente negativas, extremamente danosas, para além do enorme impacto sobre a vida humana, com mais de 1 milhão de mortos já alcançados nesse primeiro ano de pandemia da Covid. Além disso, tem todo um outro processo de degradação do sistema econômico, político, institucional que o mundo está sofrendo, que ainda estamos longe de entender, de avaliar o tamanho desse impacto e longe de ver saída para o fim desse período do ponto de vista do seu impacto econômico, social, ambiental e institucional em grandes termos. E essa vai ser a reflexão que vai nos conduzir ao longo das 4 aulas que compõem o bloco 1. E, como já alguns de vocês puderam acessar pelo Google Classroom, essa vai ser a reflexão que vai conduzir a avaliação que vocês vão ter que apresentar ao final desse primeiro bloco, que nós vamos comentar mais adiante. Nós vamos encerrar esse primeiro bloco por meio de uma entrega de uma resenha crítica escrita por vocês, que vocês vão entregar por meio do Google Classroom, onde vocês vão buscar abordar justamente esse tema. Como nós temos correlações, como é possível encontrar correlações entre os desafios enfrentados pelo sistema de Bretton Woods durante o pós-guerra e o período pós-Covid que vamos enfrentar em um futuro próximo. E que papel vão desempenhar as organizações econômicas internacionais, aqui leia-se FMI, Banco Mundial e OCDE, que são as que estão dentro do escopo de análise durante o primeiro bimestre, e os seus regimes jurídicos internacionais, que são decorrentes dessas organizações econômicas internacionais, como que essas organizações e os seus regimes podem contribuir para a comunidade internacional sair desse período em que, cheio de desafios econômicos, políticos, humanos e sociais e ambientais, que a comunidade internacional está submersa e tentando sair desse período de maneira que caminhos a comunidade internacional terá para sair disso de maneira multilateral. Quais são os caminhos multilaterais para sair desse grande período de estagnação e de recessão econômica, de degradação ambiental, de deterioração do tecido social, e que caminhos o FMI, o Banco Mundial e a OCDE
tem oferecido para a humanidade nesses momentos que vivemos atualmente. Então, é basicamente essa discussão que nós vamos enfrentar ao longo desse primeiro bimestre, e que vai ser o objeto de trabalho de vocês na resenha a ser entregue no final do primeiro bimestre. Já está disponível no Google Classroom as instruções para a realização dessa avaliação, que nós vamos comentar mais adiante, e já está disponível também no Google Classroom toda a leitura que vai embasar as discussões de cada uma das aulas, e que vocês poderão ler, e vocês deverão ler, para poder ter os insumos e ter as reflexões necessárias para poder reagir a essa resenha e a essa problematização e esse problema intelectual e problema de fundo real que a gente está vivendo hoje por meio da resenha crítica, tá bom? Então, o que eu quero repassar hoje com vocês nessa atividade síncrona para a gente poder ter esse grande panorama. A gente precisa ter claro que, ao menos, repassando em termos de plano de ensino e de cronograma de atividades, nós teremos, a partir de hoje, incluindo a aula de hoje, outras 4 aulas ao longo desse primeiro bloco. Essa aula de 23 a 27 de novembro, que é a que estamos desenvolvendo hoje, que trata do tema de Bretton Woods e a formação histórica do multilateralismo econômico. A aula da semana que vem vai tratar do FMI, as suas principais características e os impactos do FMI na América Latina e no Brasil. Também teremos, na aula do dia 7 de dezembro a 11 de dezembro, uma aula que vai tratar do Banco Mundial. E vai apresentar também, nessa aula de falar do Banco Mundial, os pontos vinculados às suas principais características e ao seu impacto na América Latina e no Brasil. E, por fim, de 14 a 18 de dezembro, uma aula que vai analisar o OCDE. A OCDE é uma organização que, em princípio, não compõe hoje, de acordo com a literatura, as organizações de Bretton Woods, mas ao longo da história, a partir dos anos 60, quando a Organização Europeia de Cooperação Econômica se transforma em Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico de alcance global, nos anos 60, ela passa a assumir uma relevância de igual importância que o FMI e o Banco Mundial. E, além disso, ela passa a assumir uma importância muito estratégica para o Brasil, nesse atual governo, e foi alavancada uma das grandes prioridades da política externa brasileira, o processo de adesão do Brasil à Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Então, por isso que ela foi incluída nesse bloco 1, para entrar no nosso escopo de análise e poder, na última semana de dezembro, que em princípio é a semana de 21 a 25, que é onde teremos essa última atividade, que vai ser o prazo, na verdade, a atividade não vai ser desenvolvida naquela semana, mas vai ser o prazo final para a entrega dessa resenha que nós comentamos. Deixa eu fazer um intervalo aqui, porque acho que temos uma pergunta aqui de algum colega. Por favor. Boa noite, professor. Não é uma dúvida com relação ao assunto da aula em si, é uma dúvida com relação ao texto. Eu posso perguntar agora? Do texto da primeira aula. Da aula de hoje. Isso, exato. Tá. Deixa eu entrar no tópico agora, porque agora nós vamos aprofundar um a um dos tópicos, e aí nesse momento aqui a gente entra, pode ser? Pode ser. Então tá bom. Como é o teu nome que não está aparecendo aqui? É Matheus. Matheus, maravilha, Matheus. Então tá, daqui a pouquinho entra de novo que a gente já entra na análise do texto e do conteúdo, tá bom? Não é uma dúvida sobre o conteúdo, tá? Tá. Tá bom? Tá. Obrigado. Nesse contexto que a gente vai encerrar com a resenha. Então, vamos repassar um pouco cada uma desses tópicos que estão previstos trabalhar, para vocês entenderem como encarar cada uma dessas aulas,
com a dinâmica que está sendo apresentada. Então, como vocês viram para a aula dessa semana, e aí agora já vamos entrar no tópico da aula 1, que é a aula de formação histórica do sistema multilateral econômico, vocês viram que a dinâmica vai se repetir, igual foi a dessa semana, ao longo das próximas 3 semanas. Além da semana de hoje, das próximas 3. Vai ser disponibilizado um texto de base, um texto escrito de base. Vai ser disponibilizado também algum tipo de leitura complementar, seja uma entrevista, um discurso, algum texto mais curto, mais reflexivo, mais de opinião. Vai ser disponibilizado também sempre o acesso ao site oficial. Vocês vão ver como na aula que vem sobre a FMI, tem muita informação que a gente vai extrair diretamente do site e não de leituras de bibliografia. E, em alguns casos, mas isso está mais centrado no segundo bimestre, nós vamos fazer algumas análises de acordos internacionais, como algum tratado internacional. Mas isso vai ficar para o segundo bimestre, porque a gente vai ter os acordos da OMC. Então, é isso. Vocês vão ter, e para poder conduzir as reflexões que vão estar presentes nesses textos, eu vou sempre disponibilizar para vocês um arquivo de leitura dirigida. O que é esse arquivo de leitura dirigida? São as principais interrogantes, as principais perguntas que surgem ao longo da leitura desses textos e que eu destaco em forma de pergunta para ajudar você a conduzir a leitura de vocês nos aspectos mais importantes do texto. E agora podemos entrar no tópico 1, porque vocês viram, eu disponibilizei um livro do autor Carlos Márcio Cozende, chamado Instituições de Bretton Woods, Desenvolvimento e Implicações para o Brasil. Disponibilizei também um discurso da diretora executiva do Fundo Monetário Internacional, a Kristalina Georgieva, e o discurso se chama Um Novo Momento de Bretton Woods. Está em espanhol, porque foi o idioma que eu consegui disponibilizar, está em espanhol, tem também em inglês no site do FMI, mas eu busquei o texto em espanhol. E também foi colocado para vocês uma videoaula, quando, na verdade, essa videoaula não se pretende, e aí quem já assistiu, viu a finalidade da videoaula, não é explicar, tintim por tintim, em detalhes, o conteúdo. Esse conteúdo vocês vão buscar dentro das leituras. O que eu fiz ao longo da videoaula foi comentar cada uma das perguntas que estão na leitura dirigida, para ajudar vocês a refletir e a buscar cada uma das informações, já indicando um pouco o caminho das respostas, mas para vocês já começarem a exercitar de maneira reflexiva o acesso ao material disponível e a leitura desse material. Matheus, fale, qual é a dúvida em relação ao livro, que é o livro que está para a leitura dessa semana? Na verdade, é com relação ao tamanho da demanda que o livro propõe. Porque no cronograma lá, eu vi que o tempo para a leitura do texto está 2 horas. Mas só que é 180 páginas, aí não comporta muito, por exemplo. Aí eu queria saber se não tem outras alternativas de artigos que respondam às questões que o senhor quer que a gente entenda, porque, tipo, a maioria dos alunos eu acho que está com as matérias completas, poucos não pegaram mais de 4 matérias. Aí fica meio corrido, porque tem gente, principalmente o pessoal do noturno, todo mundo faz o estágio, trabalha, aí comportar um livro durante uma semana fica mais complicado, ainda mais que é para uma aula só, né? Se fosse, por exemplo, dividir aí em outras aulas, mas é mais ou menos isso. Vocês podem ler aquela parte que mais interessa a vocês. Vocês vai ficar faltando informação relevante sobre o processo histórico de formação do multilateralismo econômico. Seria interessante ler aquelas partes que mais vão interessar a vocês. O objetivo é que vocês tenham essa visão panorâmica, Matheus, que todos vocês consigam
entender os principais momentos históricos que estão previstos e que estão desenhados na literatura. Vocês vão encontrar esses momentos em textos mais curtos e vão encontrar em textos mais profundos. Esse livro é um livro de uma leitura bastante simples, ele não é um livro científico, ele não é um artigo científico com rodapés e nem com análises muito rebuscadas. Ele é um texto de fácil acesso, de fácil leitura. Se vocês encontrarem as respostas para essas perguntas em artigos científicos mais curtos, maravilha. O que eu estou indicando para vocês, na bibliografia que está aí disponível, é aonde eu conheço uma forma de acesso, aonde está mais dirigido, inclusive porque eu estou direcionando. No capítulo 3, vocês vão encontrar informações vinculadas à governança do FMI. No capítulo 8, vocês vão encontrar algo vinculado à dívida externa do desenvolvimento. Já estou dando o caminho das pedras para a leitura. Mas se vocês conseguirem buscar informação em relação a essas perguntas em textos mais curtos pela internet, ou pela biblioteca da Unifesp, fiquem à vontade. Tá? A ideia é que vocês, com a videoaula e com a leitura dirigida, vocês entendam quais são as reflexões de fundo que são importantes quando a gente tenta desenhar a formação histórica do multilateralismo econômico. Se vocês tiverem tempo para ler esse material que foi disponibilizado, excelente. Se conseguirem encontrar essa informação em textos menores, também tá valendo, tá bom? Entendi. Obrigado, professor. Tem outros professores que cobram citação do texto indicado, assim, especificamente. Mas obrigado. Tá, a gente fala sobre o processo de citação quando a gente chegar na resenha, mas não vai ter esse rigor, não. Beleza. Tá joia? Aqui tem uma segunda pergunta da Bruna. Pode falar, Bruna. Professor, eu só queria confirmar, então... Boa noite. Boa noite. Eu só queria confirmar, então, que esse documento que você disponibilizou de leitura dirigida não é necessariamente a gente tem que responder e te entregar. É só para a gente ter uma noção do que cada capítulo fala, algumas respostas que a gente pode ter nossa mesmo. Boa pergunta. É isso mesmo, Bruna. A leitura dirigida não é um exercício obrigatório e nem um exercício de avaliação. Ele é um roteiro de leitura que eu envio para vocês para facilitar o sobrevoo sobre o conteúdo que vocês têm disponibilizado, para orientar quais são os principais pontos naquela matéria. Tá? Como a gente tem esse método de atividade à distância, a ideia é que vocês consigam percorrer esse caminho de construção do conhecimento por conta de vocês em alguma parte dessa carga horária. Tá? Então, o que eu faço é tentar, pela videoaula, explicar um pouco as principais perguntas e as perguntas que vocês podem buscar, que eu asseguro que estão no material que eu disponibilizei, e se quiserem percorrer algum outro caminho, tentando encontrar outro tipo de bibliografia, também podem fazer. Tá? Toda bibliografia vinculada ao tema é bem-vinda, desde, obviamente, que seja bibliografia científica. Não vão tentar buscar material que não seja de natureza acadêmica científica. Né? Tá bom, professor. Obrigada, viu? De nada. Mais alguém? Professor, eu tenho uma dúvida. Beatriz? Isso. Beatriz, boa noite. Boa noite. Só para saber se ficou claro, então, você recomenda que a gente assista primeiro essas videoaulas gravadas e depois siga com a leitura, certo? Isso. Tá. Eu acho que o bom esquema seria fazer a videoaula com o arquivo da leitura dirigida aberto juntos. Assim vocês vão tomando nota e já vão entendendo quais são os principais pontos para encontrar dentro da leitura do material seguinte. Ah, tá certo. Obrigada. Então, isso eu não tinha pensado em matéria de dinâmica, eu acho que isso é uma boa proposta mesmo, Beatriz. Assistir a videoaula com a leitura em paralelo do exercício de leitura dirigida, para depois atacar o artigo ou o livro ou a entrevista, dependendo qual material que esteja disponível. Tá?
Tá certo, professor. Obrigada. Obrigado pelas perguntas. Isso ajuda, viu? Quando vocês participam, ajuda bastante a gente a ir esclarecendo um pouco a metodologia e tirar as dúvidas que muitas vezes são comuns a todos ao longo desse processo. Então, para os que já tiveram a oportunidade de acessar o material dessa semana, a gente já está exercitando essa dinâmica. É uma metodologia que são essas metodologias que a gente está, cada professor, tentando encontrar o melhor caminho. Algumas dependem do perfil de cada professor, outras dependem da forma, do formato que a gente vai desenvolvendo ao longo do desenvolvimento do curso, mas com o material que foi disponibilizado para vocês, como mesmo o Bruno, se eu não me engano o nome, comentou, a gente já tem um panorama muito mais do que completo para a gente conseguir analisar o período histórico do desenvolvimento do multilateralismo econômico. Na aula da semana que vem, a gente vai trabalhar o FMI. E o FMI é uma organização internacional que tem um grande apelo, digamos, ideológico, quando a gente analisa o FMI. Desde muito tempo atrás, o Brasil, do ponto de vista político e acadêmico, lida com o FMI com premissas de amor e de ódio, e de fora FMI, e de bem-vindo FMI. Então, é muito importante a gente entrar nas análises e nas leituras da semana que vem sobre o FMI, de maneira muito didática, para a gente conhecer os pilares do FMI, as nações básicas sobre o FMI, para depois começar a desenvolver a análise crítica a respeito do FMI. Então, vocês vão ver que o material para a semana que vem, em primeiro momento, está previsto uma leitura do professor Ugarteche, o mexicano, sobre história crítica do FMI, e também vai ter uma entrevista da secretária-geral da CEGIB, do Sistema Econômico, da Secretaria-Geral Ibero-Americana, da Rebeca Greenspan. Então, cada um deles com um tipo de análise. Para leitura do FMI, vai acontecer a mesma dinâmica para a aula do FMI, a mesma dinâmica dessa semana. Vai ter uma videoaula explicativa do material disponibilizado, vai ter um arquivo de leitura dirigida e vai ter todo o material didático de apoio, tá? O mesmo vai acontecer com o Banco Mundial e, por fim, o mesmo vai acontecer com a OCDE, tá bom? Eu queria também repassar com vocês aqui o que está proposto para a atividade avaliativa de encerramento do bloco 1, que será uma resenha crítica. Então, aqui eu vou ler para vocês alguns dos principais elementos que estão dentro do arquivo que já está disponibilizado para vocês no Google Classroom, para a gente poder esclarecer aqui nesse momento que é ao vivo, e já deixar algumas das reflexões importantes deixadas aqui, e também já tirar algumas dúvidas do ponto de vista de procedimentos e de formas para esse processo. Tá? O tema da resenha, como eu havia indicado para vocês, se chama Do Pós-Guerra ao Pós-Covid, a relevância contemporânea das instituições e regimes de Bretton Woods. Tá? E proponho a vocês essa problematização que eu vou ler abaixo. Em um contexto internacional no qual o mundo ainda não encontra horizontes de saída para o fim da pandemia, e os impactos econômicos, sociais e ambientais já são largamente sentidos nos países em desenvolvimento, especialmente na América Latina e no Brasil, qual a relevância contemporânea das instituições e regimes de Bretton Woods? Como essas organizações econômicas internacionais podem ajudar os países em desenvolvimento, em especial América Latina e Brasil, a superar os impactos econômicos, sociais e ambientais desse período de pandemia. Então, o objetivo é enfrentar esse tema, é enfrentar esse problema. É um problema que vocês vão buscar
em literatura e não vão encontrar a resposta ainda. É por isso que o que eu estou propondo para vocês é resenha crítica, é fazer uma espécie de sobrevoo sobre leituras, textos, informações que já começam a surgir, para vocês começarem também a refletir sobre essa temática desde uma perspectiva de um acadêmico, cidadão, futuro profissional, que vai estar no mundo em desenvolvimento, que vive no mundo em desenvolvimento, no sul global, que vive na América Latina e vive no Brasil, e vai ter a oportunidade de enxergar o sistema multilateral econômico como um caminho para sair do grande desafio estrutural que vive o Brasil hoje, nesse período de pandemia, e onde a gente, pelo que a gente lê e acompanha do que está acontecendo hoje em matéria de relação e de impacto do período de combate à pandemia e seu impacto sobre o Brasil, nós estamos ainda no início de um longo período de degradação sanitário. O volume, como a gente vê a curva, a curva não baixa, o volume de mortos diários, a segunda onda que se aproxima, um horizonte de vacinas longe de ser implementado e difundido em escala nacional, o tamanho do impacto que a gente já começa a sentir do ponto de vista do tecido social, a gente começa a perceber um processo de acumulação enorme de riqueza no Brasil, e um processo paradoxalmente contrário a uma enorme concentração de pobreza extrema, um aumento da pobreza extrema no Brasil, o aumento dos índices de fome e de miséria, tanto no Brasil quanto em toda a América Latina e Sul global, e isso também vai fazer com que a gente também incorpore dentro dessa análise também a grande degradação ambiental que a gente está vivendo, particularmente no Brasil. Isso, nesse processo, em meio a um governo que coloca a política ambiental e a preservação ambiental totalmente fora do seu eixo de prioridades, e começa a tentar fazer uma política de inserção internacional indiferente aos parâmetros ambientais, todos os caminhos mostrados pelo FMI, pelo Banco Mundial ou pela OCDE, deixam claros que para o processo de reinserção na economia internacional nesse período pós-Covid, o elemento ambiental e o elemento de desenvolvimento sustentável tem que estar no centro das políticas de Estado para o futuro próximo do Brasil e de todos os países que estão enfrentando todo esse volume enorme de desafios e de intempéries provocados por esse período da pandemia. Tá? Então, esse por um lado. E por o outro, abrir para vocês um horizonte de que como vislumbrar a saída para esse período de pandemia olhando para o multilateralismo. E isso é hoje uma lupa fundamental em meio a uma tendência enorme que a gente tem visualizado, e vocês têm discutido isso ao longo do curso, vocês têm visto isso nas análises, nas leituras que têm sido passado para vocês ao longo do curso, e que vocês já têm buscado por conta própria, que é esse retorno do nacionalismo, dos nacionalismos políticos, dos nacionalismos econômicos, da radicalização dos nacionalismos, que a gente vê rechaço às organizações internacionais, rechaço às organizações multilaterais, rechaço aos grandes parâmetros comuns da humanidade, aos grandes princípios dos direitos internacionais, seja do direito internacional dos direitos humanos, seja do direito internacional do meio ambiente, do direito internacional econômico. Tudo isso começa a ser rechaçado por esses países nacionalistas e países que passam a ser, quando extrapolam todos os limites do nacionalismo, passam a se transformar em nacional socialismo, para países fascistas, e isso começa a sofrer todo o processo, como
começa a ser chamado de pária internacional, todo país que começa a adotar esse tipo de atitude, e vários analistas começam a colocar o Brasil na condição de pária internacional, porque ele já não é voz ativa em organizações internacionais, ele já não é bom cumpridor dos direitos internacionais. Então, como a gente vai tentar encontrar, e essa é a problematização importante dessa discussão, dessa avaliação do bloco 1, é ver que o caminho para a saída do buraco em que estamos metidos, como Brasil e como região durante o período da pandemia, o caminho de saída é pelo caminho do multilateralismo, é pelo caminho do trabalho coletivo internacional, é pela lógica de comunidade internacional, é pelo caminho de trabalho coletivo, de consensos internacionais, consensos econômicos, consensos do Sul, consensos latino-americanos, consensos entre países de desenvolvimento e consensos globais internacionais. E isso, obviamente, que exige um trabalho de revisão de prioridades de toda a coletividade internacional, mas como e é por isso que é tão importante a gente, ao estar em um momento difícil das relações internacionais como nós estamos hoje, fazer a comparação com outros momentos muito piores, por isso que às vezes é uma desvantagem tremenda tentar comparar o período pós-Covid com o período pós-guerra, em termos de volume de mortos, em termos de impactos econômicos, em termos de volume de reconstrução que foi necessário, e de entrega em direção a um consenso e à construção do multilateralismo, foi muito mais desafiador naqueles anos 40, no final dos anos 40, quando se construiu o sistema ONU, quando se construiu o sistema FMI, sistema Banco Mundial, sistema OMS, todos os grandes sistemas internacionais de sistema multilateral foram construídos depois de enfrentar a hecatombe da Segunda Guerra Mundial, de enfrentar nacionalismos fascistas e nazistas, e de enfrentar guerras com milhões e dezenas de milhões de mortos. A gente teve, como comunidade internacional, a capacidade de se olhar, se reencontrar e construir caminhos multilaterais comuns. Ou seja, aqui nesse bloco 1 dessa disciplina, a gente vai tentar exercitar, analisando cada uma desses 3 blocos, dessas 3 organizações, FMI, Banco Mundial e OCDE, como esses fóruns internacionais que regulam o sistema econômico internacional podem ser fóruns para construir consensos e abrir caminhos por meio dos seus regimes internacionais para um novo modelo de relações econômicas internacionais que permita ao mundo sair desse período pós-pandemia. Essa é a grande reflexão de fundo por trás dessa resenha e que vai ser uma linha condutora para vocês, para leitura e para discussão desse material que está disponível para vocês. É isso. O resto vai surgir das leituras e das discussões e das reflexões de vocês ao longo do bimestre. Parâmetros para a elaboração dessa resenha. Aqui alguns aspectos formais que, obviamente, sempre são dúvidas no momento de sentar e redigir. Vocês têm alguns parâmetros aqui que eu já listei aqui, e aí, conversando com vocês, vão ver se surge a necessidade de esclarecer mais algum. Primeiro, vocês vão poder analisar o conjunto de organizações econômicas internacionais ou apenas uma delas. Fica ao critério da aluna ou do aluno. Vocês vão poder escolher. Eu vou fazer essa resenha analisando o FMI como um caminho possível para a saída da pandemia. Ou eu vou fazer análise a partir da OCDE. Como está hoje o regime OCDE, se ele favorece ou não favorece um caminho de desenvolvimento inclusivo e sustentável para o Brasil e para os países em desenvolvimento. Essa escolha vai ser de vocês. Ou vocês podem analisar de maneira de conjunto, tentando encontrar semelhanças e diferenças entre Banco Mundial, o FMI, o OCDE, mas sempre tentando endereçar esse problema e essa pergunta que está lançada para vocês no corpo dessa atividade de avaliação.
Então, vocês vão poder escolher uma, duas, ou as três, ou apenas uma delas, tá bom? Esse é o meu primeiro ponto. Ponto 2, e aqui eu acho que era uma das perguntas acho que foi do Bruno, que fez o comentário logo no início. Dialogar criticamente com leituras obrigatórias disponíveis. O que isso quer dizer? Eu quero que vocês, ao lerem o material, vocês procurem encontrar nos textos que estão disponíveis na bibliografia, diálogo para responder essas perguntas e para compor a resenha. Vocês podem citar, vocês não precisam necessariamente citar, o que vocês não podem fazer é plagiar, obviamente, não podem trazer parte de texto para dentro da resenha que não seja devidamente citada, pode ser inteira inspiracional, inteira de trabalho dirigido e construído por vocês, mas o importante é que vocês troquem uma ideia com os autores que estão disponíveis na bibliografia, que está disponibilizada. Se quiserem trazer para dentro da discussão também diálogos com outros artigos, outros livros que vocês tenham no repertório de vocês, na biblioteca de vocês, ou que encontrem na internet, que vocês consideram um diálogo importante para responder para trabalhar essa resenha, bem-vindos os novos aportes, bem-vindos essa literatura que vocês vão incorporar na discussão da resenha, tá bem? Ponto 3. Citar artigos relevantes dos acordos constitutivos das organizações econômicas internacionais. Vocês vão ver que, ao longo do bimestre, vocês vão ser convidados e instados a ler o Tratado Constitutivo do FMI, o Tratado Constitutivo do Banco Mundial e o Tratado Constitutivo da OCDE, e encontrar ali elementos que ajudem vocês a dizer, olha, como está previsto no artigo 1º do FMI, o objetivo do FMI é assegurar qualidade de vida e desenvolvimento humano e desenvolvimento sustentável para a população mundial. Portanto, é objetivo central da vida do FMI, da existência do FMI, assegurar qualidade de vida e bem-estar humano. Entende? O objetivo é conseguir encontrar eco nos grandes tratados constitutivos, nos acordos constitutivos, além do diálogo com a literatura, com a bibliografia. Essa resenha é uma resenha curta, é de 2 a 3 páginas no máximo, mínimo de 2, máximo de 3. Algo curto, algo simples, mas algo que vocês têm que tentar fazer de maneira a responder a pergunta. Isso é o fundamental que vai ser analisado para tentar fazer a avaliação de cumprido ou não cumprido. Vocês endereçaram as 2 perguntas que estão previstas no problema? Sim ou não? E é isso o que vai dar o status de cumprido ou não cumprido. Não existe certo, não existe errado nessa reflexão. Isso é uma aproximação e uma provocação filosófica e científica que eu estou estimulando vocês a fazer, mas, obviamente, tem parâmetros para a gente entender o estado de cumprimento dessa resenha. A resenha vai ser individual e deve ser entregue via Google Classroom. Não pode entregar por e-mail, não pode entregar por correio impresso, não pode entregar pelo WhatsApp, é tudo via Google Classroom, tá? Ela também está prevista aqui os parâmetros formais do texto, vocês vão ver isso no arquivo, é Times New Roman, é fonte 12, é espaçamento e-mail, para que vocês integrem todos mais ou menos dentro do mesmo parâmetro de tamanho e de conteúdo de cada um dos textos. Obviamente, também, no arquivo, não esqueçam de colocar nome completo, número de matrícula e período no qual estão matriculados, tá? Se vai ser integral ou noturno, tá? Então, é isso, em linhas gerais, a forma como a gente vai, a discussão que vai estar presente ao longo de todas as aulas, e a reflexão que eu quero que vocês busquem caminhos, não necessariamente respostas, mas que vocês busquem caminhos
e plasmem isso e traduzam isso em formato de uma resenha crítica, tá bom? Prazo para entrega é a última semana do mês de dezembro, mas mais especificamente eu previ uma data final, porque é a data final para entrega. Vocês podem entregar a qualquer momento anterior. A data final vai ser 22 de dezembro, às 23h59. É o último momento, último minuto para subir o arquivo no Google Classroom. Até lá, vocês podem entregar na semana anterior. Quero entregar na semana anterior, professor, pode? Pode. Quando é prazo final, é prazo final. Não significa que tem que ser naquele dia. Então, pode entregar no fim de semana anterior, pode entregar durante a semana, pode entregar um mês antes, se vocês já leram e já conseguiram desenvolver uma resenha anterior. Me parece um pouco prematuro, mas depende do estofo que cada um tem ao momento de ingressar na disciplina. Mas a data final é essa que vai estar prevista. Tá bom? Era isso para a gente tentar colocar em contexto o bloco 1, vocês entenderem a reflexão de fundo, entender a dinâmica de aula, a dinâmica de acesso às atividades assíncronas, às aulas assíncronas, as leituras dirigidas e a todo o material didático de apoio que vai estar disponível no Google Classroom. Vocês viram que o Google Classroom está bem organizadinho, então cada título ali é um tópico de aula, e ali você tem disponível todos os arquivos, os links dos sites, os links das videoaulas, tá bom? E também deu para explicar, em linhas gerais, a resenha crítica. Sobre a resenha, alguma pergunta, alguma dúvida? Se não apareceram as dúvidas agora, elas vão aparecer ao longo do bimestre. Maravilha. Todos não? Tudo bem? Bruna, só para confirmar, na semana que vem não terá esse encontro. Não, isso mesmo. Como vocês viram no plano de ensino, os próximos 3 encontros, os próximos 2 encontros, a da semana do dia 30 e da semana do dia 7, não teremos atividade síncrona. Vocês vão receber a aula explicativa do FMI e a aula explicativa do Banco Mundial pelo Google Classroom, e nós vamos ter uma próxima atividade síncrona na semana do 14, que é a semana onde a gente vai fazer o fechamento do bloco 1. Depois de vocês terem recebido a aula da OCDE, a videoaula da OCDE, a gente vai fechar também o pacote com um grande debate, que já vai elencar. Eu quero ouvir de vocês, já aqui nessa videoaula de encerramento síncrona, da penúltima semana, antes da entrega, já um pouco os caminhos, as reflexões e que vocês vão depois deixar por escrito na resenha. Então, depois de hoje, a próxima atividade síncrona vai ser na semana do 14 de dezembro, tá bom? Mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui apareceu alguma coisa aqui também no... Tudo certo? Não? Tranquilo? Então, tá ótimo, pessoal. Era isso. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Cavoque Google Classroom, tem bastante material ali. Eu sei que vocês estão começando o semestre como um todo, todas as disciplinas têm os seus desafios, mas e todas são igualmente importantes, mas aprofundem na medida do que vocês podem, leiam à medida do tempo que vocês têm para disponibilizar, conheçam e aproveitem o máximo que vocês podem conhecer, aproveitem. Vocês estão na reta final, vocês estão no último semestre da faculdade, aproveitem para discutir, refletir, ler e dar-se o tempo para esse amadurecimento intelectual que é tão interessante, tão importante, é um momento tão bacana da vida de todos nós, essa reta final da faculdade, já tem aquela ansiedade de estar na reta final, com estágio, busca de trabalho, mas não deixem de priorizar essas atividades de sala de aula, dessas leituras, essas reflexões, que são para isso que essa é a razão de tudo em matéria de formação acadêmica de vocês, terem posicionamento crítico, terem visão de mundo, ser uma geração que vai encontrar caminhos por meio do multilateralismo, por meio de consensos globais. Então, isso que é
o espírito por trás dessa disciplina e do nosso curso como um todo, tá bom? Eu vou encerrar aqui a gravação. Qualquer outra dúvida, vocês ainda podem perguntar aqui fora do ar, no ar. Mas é isso, a gente mantém contato por meio do Google Classroom. Uma boa noite a todas e boa noite a todos. Cuidem-se, pratiquem distanciamento social, cuidado, saúde e até a próxima semana e o próximo encontro. Bom, um abraço e até mais. Boa noite. Igualmente, professor. Professor, Boa noite. Boa noite a todos. obrigada, professor. Boa noite. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.